Vamos agora para a nossa aula de geografia do dia. Então, vamos lá, vamos pegar a nossa página 15 de geografia para nossa correção, onde nós vimos a modificação das paisagens. Por que o ser humano modifica as paisagens? O que você responderia para mim? Então, eu acho que o ser humano modifica as paisagens porque ele precisa de moradia, ele precisa plantar para ter alimentos, ele precisa de lazer, ele precisa de um monte de coisa, construir o comércio. Então, é isso mesmo. É por isso que o ser humano transforma, altera as paisagens. Para quê? Para atender às suas necessidades, certo? Depois nós temos uma imagem e nós tínhamos que identificar nesta imagem os elementos o quê? Naturais. O que vocês encontraram de elementos naturais nesta imagem? Então, quem colocou lá que é o rio e as árvores, acertou, certo? Lá na página 16, nós tínhamos que imaginar uma paisagem totalmente natural. Um lugar sem nada feito pelo homem. E aí, se o homem modificasse esse lugar, se ele pegasse esse lugar onde tem muitas árvores e transformasse esse lugar num conjunto de prédios. Olha só. Quais seriam os pontos positivos e os negativos? Eu acho que os positivos é porque ele vai construir moradia para as pessoas, né? Ele vai fazer também lazer lá nos prédios, vai ter onde as crianças brincarem, as pessoas praticarem esportes. Ok, pontos positivos. Mas e os negativos? O que você poderia dizer para mim? Para os negativos é que ele vai acabar com o meio ambiente, ele vai prejudicar o meio ambiente, porque ele vai cortar as árvores. Se ele cortar as árvores, ele vai produzir também lixo. Ele cortando as árvores, ele vai acabar com a casinha dos animais, onde os pássaros vão dormir. Ai, meu pai do céu! Olha só quanta coisa que o homem prejudica com os pontos negativos aí. Então, tudo isso poderia ser um ponto negativo, certo? Lá na página 17, nós vamos entrar nas comunidades tradicionais que nós já vimos, os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, e nós vamos ver as paisagens culturais. O que é essa relação entre as comunidades tradicionais e as paisagens culturais modificadas pelo homem? Será que as comunidades tradicionais também fazem isso? Vamos lá. Aqui nós temos 4 imagens de comunidades tradicionais: os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas e os seringueiros, certo? Essas paisagens ocupadas por essas comunidades são semelhantes às paisagens do lugar onde você mora? O que você acha? Não, né? Aí nós podemos ver mais área rural, certo? Perto de rio, né? No meio da floresta, de uma mata. Então, não. Área rural, diferentes tipos de materiais utilizados na construção das casas, né? Eles utilizaram diferentes tipos de material utilizado nas casas. A nossa casa não é feita com esses materiais. Então, essas são as diferenças, né? Não tem nada de semelhante com o lugar onde nós moramos. E nessas paisagens, quais são os elementos culturais que nós podemos observar que tem nessas 4 imagens? O que tem nessas 4 imagens de elementos culturais? Vamos ver quem acertou? As moradias, isso mesmo. Quem colocou as moradias acertou. Porém, as moradias, elas são de diferentes tipos, né? Algumas são de madeira, outras são com palha, e aí vai,
certo? Lá na página 18, nós vemos o quê? Um indígena, né? Pegando a sua canoa, né? Para trafegar, para fazer uma viagem, né? Um passeio de barco, locomoção, né? O meio de transporte dele. Então, é igual ao nosso? Não, né? E a relação desses povos tradicionais com a natureza é igual à nossa? Eles têm as mesmas relações com a natureza, assim como nós? Será que nós temos essa relação com a natureza igual eles têm? O que você acha? Não, né? Eles necessitam da natureza, né? Que é fonte de alimentação, né? O índio aqui, ele pode estar indo o quê? Pescar. Ele vai utilizar o barco para levar ele até lá no meio do rio para ele pescar. Nós fazemos isso? Não, né? Nós não precisamos da natureza para sobreviver. Eu posso ir no mercado comprar o meu alimento, eu posso ir numa feira, eu posso ir numa quitanda, eu posso ir no açougue comprar a carne, diferente dos povos tradicionais. Eles necessitam da natureza para sobreviver. Então, a relação deles com a natureza é totalmente diferente da nossa. Podemos afirmar, então, que as comunidades tradicionais não alteram essas paisagens? Não, a gente não pode afirmar isso. Por quê? Eles alteram, sim, né, as paisagens, porém, com muito menos que nós. Eles alteram com consciência, eles têm consciência do que eles estão fazendo. Eles sabem que se eles destruírem toda uma área de plantação de árvores, aquele lugar não vai ter mais aquelas árvores que eles necessitam. Os seringueiros, se eles tirarem todas as seringueiras, como que ele vai tirar o látex? Então, ele tem que ter uma relação boa com a natureza. Ele tira sem danificar, com muita consciência. E nós podemos contribuir de algum modo para as alterações da paisagem onde a gente vive? E aí, o que você acha? Eu posso contribuir de forma positiva e de forma negativa? Sim. Então, quando eu não jogo lixo no chão, quando eu não poluo os rios, né? Quando eu não arranco as plantas, eu estou agindo de uma forma positiva, eu estou contribuindo de uma forma positiva. Agora, se eu vou lá passear, sujo toda a cidade, jogo o papel no chão, tomei um refrigerante, joguei a latinha no chão. Sujei, certo? Vou lá no rio que eu estou passando, acho bonitinho, pega a latinha que eu estava na mão, jogo lá no rio. Estou poluindo o rio. Então, são atitudes que eu vou fazer, mas são atitudes negativas. Então, não estou ajudando o meio ambiente, eu estou acabando com o meio ambiente. Então, nós podemos sim contribuir de formas positivas e negativas. Então, nós temos que pensar para tomar ciência, para agir somente de forma positiva. Aí, lá na página 19, nós temos a sociedade moderna. Quem é a sociedade moderna? Somos nós. E as paisagens culturais, o que a gente transforma. Então, nós temos duas imagens. Existem elementos naturais nessas duas imagens? Sim, tem um elemento natural aqui. E numa cidade eu também posso ter árvores. Eu posso ter um parque com árvores no meio de uma cidade grande. Então, eu posso ter elementos naturais, sim. Quais semelhanças cada uma dessas paisagens tem com o local onde você mora? Então, essa questão é individual. Ah, onde eu moro tem muita plantação. Tem? É mesmo? Ah, não, Pro, aonde eu moro é uma cidade, tem muitas moradias, tem muito comércio, parecida com a imagem 2. Ok. A número 3.
Qual delas foi mais modificada pelo ser humano? Ai, que fácil! Qual foi mais modificada? O que você acha? A segunda imagem, pois existem mais pessoas ocupando essa paisagem. Tem comércio, tem lazer, tem moradia, tem muito mais coisas. E para a gente finalizar na página 20, as plantações e criações de animais podem ser consideradas paisagens naturais? O que você acha? Não, né? Apesar de possuir elementos naturais, já foram alteradas pelo homem. Por quê? Se eu planto, o homem vai lá com a máquina. Se eu tenho criação, o homem tem que fazer o quê? Ah, tem o pasto lá, tudo verdinho, bonitinho. Mas eu tenho que ter um local para os animais ficarem, eu tenho que fazer uma cerca. Então, o homem já alterou a paisagem. Então, ela não é mais natural, certo? Então, a gente finaliza a nossa correção agora por aqui. Se você errou, apaga, corrija e preste atenção. Leia e releia quantas vezes forem necessárias para você entender a matéria, que isso é o mais importante, tá? Já já nós voltamos com a nossa última aula do dia de hoje.